Muito obrigado a você que apoia o Musicalia. Seu apoio é muito importante para nós. Olá, amantes da música brasileira, voltando com mais um Segunda de Primeira e hoje para trazer um clássico do rock nacional. Selvagem! Interrogação. Não sei se vocês estão vendo direito aí, acho que está brilhando demais. Esse é o meu disco do Selvagem, olha aí o disco dos Paralamas do Sucesso, disco de 1986. Esse disco aqui faz parte de uma grande novidade no rock nacional, não é, que estava já se desgastando aquela formulazinha, né, e os Paralamas não saíam dessa turma que estava se desgastando com aquela coisa new wave, meio que um The Police brasileiro, estava tendo muito essa comparação, né? Tinha uma coisa com ska também, e aqui é um disco que propõe uma mudança, assim como o Cabeça Dinossauro nesse mesmo ano propôs uma mudança para um rock mais rock mesmo, né? Um rock mais com guitarras e tal. Guitarras pesadas e tudo, e temas pesados também. Isso aqui também trata de temas sociais mais profundos. A Legião Urbana traz uma coisa mais folk. Então as bandas estavam tudo com propostas com mais novidades, né? Esse rebuliço se deu muito por conta de uma matéria também do Hermano Viana, o que para muita gente soou como um jogo de marketing aqui para que esse disco saísse, porque no texto do Hermano Viana ele criticava a maneira formatada com que o rock nacional estava, né, imitando o rock inglês e tudo, enfim, e por isso que soou, olha, é o irmão do Herbert Viana, né, logo depois que ele falar isso, o irmão dele veio com Selvagem, né, os Paralamas vêm com Selvagem, então soou meio desse jeito, até hoje eu acho um pouquinho isso, mas na verdade avaliando o texto do Hermano Viana, ele aponta um pouquinho para as raízes africanas, ele fala que a gente tem que prestar atenção nas raízes africanas, e ele aponta a soul music, né, que existia essa coisa se o Brasil iria seguir a rota do rock ou da soul music no período, e me parece que o Hermano Viana estava meio decepcionado com o fato do Brasil ter ido pro rock e ficado de uma maneira tão formatada. Mas esse disco aqui tem muita história, não é? É um disco que seu antecessor foi o Passo do Lui, né? Um disco de sucesso, segundo o disco dos Paralamas, foi um disco de muito sucesso, muito, mas muito sucesso mesmo, ou seja, é muito difícil você fazer um disco depois de um sucesso absoluto, né? É muito difícil porque você fica esperando que o disco supere, ou você fica sempre relacionando, às vezes fica uma decepção muito grande porque o anterior fez muito sucesso e esse não fez, ou você fica esperando que ele supere, enfim, tem um monte de questões, ele fica sempre na sombra do anterior, e olha que o Selvagem não faz feio nesse sentido, ele nasce basicamente da pausa da turnê do Passo do Lui, que virou uma turnê absurda, não é? Os Paralamas do Sucesso ganharam projeção nacional, participaram daquele Rock in Rio, o histórico Rock in Rio, então era uma banda estabelecida e só teve um descanso mesmo quando rolou um acidente, né? Teve um acidente com o João Baroni, né? E um acidente de carro em que ele quebrou a perna e eles tiveram que parar ali, foi até uma chance de dar aquela respirada, né? Dar aquela pausa e ver o que vinha para os próximos trabalhos. E os próximos trabalhos, esse trabalho aqui surge principalmente, mais uma vez, nos ensaios na casa da vovó Ondina, onde tudo começou, né? Os Paralamas do Sucesso da vovó voltaram ali para o seu local de ensaio mais seguro, e ali foi surgindo esse novo disco com essa nova sonoridade, essa nova proposta. E é uma proposta não só sonora, né? Não é só uma novidade sonora, ritmos brasileiros, canções mais swingadas, ritmos africanos, o reggae é muito forte aqui, eles também cultuam muito o lance do reggae, inclusive eles fizeram parte da turnê do Jim Cliff antes disso, isso também ajudou a fazer com que eles tivessem essa cara reggae. Isso também ajudou na estética das letras, que aqui os Paralamas do Sucesso já não tratam mais de canções de teor adolescente, digamos assim, não trata mais de canções mais leves, não fala mais de óculos, química, como falava antigamente, e aqui passa a tratar de assuntos sociais. Já as três primeiras canções já deixa isso claramente. Quando a gente começar a falar das canções, vocês vão perceber que eles mudam de contexto, né? Eles mudam o estilo de letra
que eles fazem para um estilo de letra um pouco mais, digamos, comprometida com o social, pensando na situação do país, que nesse momento estava saindo da ditadura, né? Em 86, a gente teve o primeiro presidente civil depois de mais de 20 anos de ditadura, e agora a gente poderia sobreviver ali numa espécie de semidemocracia, porque ainda não era escolhido pelo povo, mas o presidente era o Sarney, e aqui também tem algumas críticas a alguns resquícios de censura, resquícios de ditadura que ainda sobrava nesse governo, principalmente com relação ao filme do Godard, que foi proibido no Brasil no período. Ele cita diretamente esse caso em uma das canções aqui, não é? Essa capa, não é, a capa icônica, também ficou muito conhecida, teve, obviamente, por ser uma capa diferente, esquisita, teve resistência da gravadora, não é? Eles não queriam que fizesse essa capa com esse menino aqui, que é o Pedro Ribeiro, irmão do Bi Ribeiro, que tirou essa foto aqui num acampamento com os colegas. Então cada um, deixa eu tirar aqui, meu disco tá um pouquinho estragadinho, mas só para não ter o reflexo. Minha capa tá estragadinha, mas dá para vocês verem bem a foto aqui. Se não tiver legal a foto no vídeo, a gente coloca a foto dele do lado para vocês verem melhor, porque é o Pedro Ribeiro que fez aqui um personagem que ele chamou de Selvagem. Esse personagem aqui que não tem absolutamente nada de selvagem, não é? Até por isso ficou esse título Selvagem com interrogação, o que também dá outras leituras, não é? Como esse disco aqui estava trazendo uma nova sonoridade, a ideia de você trazer um selvagem em interrogação, ele está dizendo, olha, essas bandas que fazem capas sérias, né, copiando capa de rock inglês e que se julgam muito ferozes, será que eles são selvagens mesmo? Então fica um selvagem, será que é selvagem? E aqui é uma capa quase que deboche, né, porque é uma capa que é o oposto daquelas capas com muros pichados, os caras tudo sério, geralmente capa preto e branco, e aqui é uma capa completamente diferente. Essa foto aqui eles gostavam muito, e durante os ensaios deles a foto ficava lá pendurada, e então foi aí que eles decidiram colocar, inclusive foi o que direcionou provavelmente o nome do disco, né? O fato do personagem ser selvagem direcionou para que o disco também se chamasse Selvagem. Olha que engraçado aqui, né? E virou uma das capas mais icônicas da música brasileira, com toda certeza, assim. Muita gente se lembra dessa capa, talvez a capa mais lembrada dos Paralamas do Sucesso. Gente, tá muito barulho lá fora, criançada. Não tem jeito, né, gente? E esses vídeos do Segunda de Primeira são vídeos sem muito BG, né? Sem muita musiquinha de fundo. Então vai ser meio difícil aqui. Vamos ver se a gente consegue na edição tirar essas crianças. Mas enfim, eu não precisava estar falando isso para vocês. Vamos continuar com a história do disco. O disco, como eu disse, ele veio para substituir o Passo do Luí. Ele veio depois do Passo do Luí, que tinha sido um grande sucesso. E o Herbert Viana tinha feito uma promessa que ele correria pelado, né, no estúdio, nas nuvens, né? Ele foi gravado nas nuvens, esse disco aqui, no estúdio, nas nuvens. Ele disse que correria no caso o disco passasse de 300 mil cópias. E não preciso nem dizer que esse disco foi mais sucesso até que o Passo do Luí vendeu as mais de 300 mil cópias. Ele teve que pagar a promessa. Reza a lenda que ele pagou, não é? O que se conta aí, o que ficou para os anais da história foi que o Herbert Viana chegou a pagar essa promessa, que ele realmente correu nu no estúdio, nas nuvens, né? Uma história também engraçada para vocês aí. E com relação ao repertório, o repertório aqui também, a exemplo do Passo do Luí, aqui tem diversos hits, né? O Passo do Luí tinha sido um disco que tinha hit atrás de hit, e esse daqui não foi diferente, tanto que até por conta do sucesso do anterior, quando ele foi lançado, foi uma espera muito grande. Ele foi até lançado bem depois do que o combinado. O Herbert Viana tinha ficado chateado, pô, vamos por esse lançamento e tal. Muita gente estava esperando, e como foi esperado, o disco todo fez um sucesso absoluto, principalmente sua primeira canção de cara, Alagados, né? A primeira canção que todo mundo hoje conhece, trazia um Paralamas de Sucesso completamente diferente, mais swingado, aquela batida meio baiana, muita percussão marcada ali, então era um
uma nova proposta dos Paralamas de Sucesso e uma proposta muito interessante também. E como eu disse, não só em termos da música, não só em termos da roupagem musical, mas em termos também das letras, pois aqui Alagados já fala das periferias, não é? Porque Alagados é uma periferia de Salvador. Então é Alagados, Trenchtown, né? Eu acho que é assim que fala, mas que é uma favela de Kingston, né? Como o disco também faz muita menção ao reggae, né? Então eles falam de uma favela da Jamaica e favela da Maré, que é uma favela do Rio de Janeiro. É uma canção que foi muito elogiada, esse disco foi muito tocado nas rádios, né, principalmente Alagados, e aí começa a abrir essa nova série de uma verve mais social dos Paralamas de Sucesso. A segunda canção, a canção Terã, segue na mesma linha, ele fala das crianças de Terã, ou seja, apela mais para mostrar o quanto a juventude está perdida, né? São versos dolorosos que ele fala que crianças do Terã lá, que é a capital do Irã, que estava em guerra, né? Então ele fala de crianças de Terã brincando de soldado, os corpos mortos já não estão brincando, já não estão fingindo, então são versos bem duros e eles fazem paralelos com as crianças daqui, porque a gente tem essa empatia com as crianças no meio de uma guerra, mas a gente esquece que as nossas crianças estão no meio da guerra social aqui, às vezes nos faróis, pedindo dinheiro, a gente mal vendo essas pessoas. Falar em criança, a criançada continua a todo vapor. Que bom que essas crianças daqui, pelo menos, não estão nessa situação aqui. Aí depois vem a novidade, mais uma música também que fala de questões sociais, essa com um pouco mais de metáfora, né, trazendo a ideia de uma sereia para mostrar o quanto o mundo é desigual e como você quer a parte mulher da sereia e a parte peixe da sereia. Então ele brinca com essa desigualdade de uma maneira bem inteligente. A letra é do Gilberto Gil, que também participa de Alagados, fazendo coro lá, não é? Também participa por lá, o Liminha também faz muita participação, inclusive o disco é produzido pelo Liminha, né? Mais uma das produções do Liminha, inclusive 86 foi um ano que o Liminha trabalhou muito, e no rock dos anos 80 no geral, o Liminha foi uma figura bem presente. E a novidade é uma letra do Gilberto Gil, que o Herbert Viana mandou para ele, pediu para ele fazer a letra, já que o Gilberto Gil também estava muito ligado ao reggae, é um disco muito ligado ao reggae, e a novidade é um reggae. Então o Gilberto Gil manda a letra, inclusive ele passa a letra por telefone para o Herbert Viana. Ele recebe a letra, olha ali, encaixa bonitinho, ele fica impressionado com a capacidade prosódica do Gilberto Gil, de ele ver que não precisou adaptar nada da melodia. Foi uma letra que respeitou exatamente os espaços que deviam estar, acentuações, tudo certinho, e fora a expertise de encaixar exatamente o que a melodia pedia, a própria letra já era por si só maravilhosa, né? Então aquilo deixou o Herbert Viana maravilhado, né, com aquela capacidade do Gilberto Gil. E é uma letra que, enfim, o refrão principalmente, que fala: "Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual", ficou muito marcado, muito famoso, não só na versão dos Paralamas, mas mais pra frente gravado também pelo Gilberto Gil. Então é uma canção de muito sucesso aqui. Bom, depois de 3 canções porrada, né, falando do social, falando de desigualdade, dando um apanhado de imagens de um Brasil injusto, traz aqui o Melô do Marinheiro, que é uma parceria do Bi Ribeiro com João Baroni, e aqui é uma canção mais leve, uma canção até com alguns instrumentos ali, parece aquelas flautas de êmbolo, tem ali também, então tem alguns instrumentos ali que soam mais leves para trazer uma canção também mais leve, que conta a história de um rapaz que queria conhecer o mundo e entra no navio ali de maneira clandestina, né, sem ninguém perceber, mas em vez dele viajar o mundo, ele acaba limpando com véis, acaba tendo que fazer trabalhos ali. Como vocês podem ver, é uma letra sem grande pretensão e é mais no sentido de divertir mesmo, e consegue. É uma letra muito divertida. Eu ouvia com meu pai, eu lembro, é uma letra que me lembra do meu pai, que ele cantava junto: "Entrei de gaiato no navio, pô, entrei pelo cano". Tudo isso era muito legal.
e é seguida por Marujo Dub, né? E o dub é uma vertente aí é quase que como se fosse, me desculpe se eu estiver falando besteira, vocês que conhecem mais reggae, mas é uma espécie de remix de um reggae, né? É um reggae um pouco mais com teores eletrônicos ali, e o Marujo Dub é praticamente o Melô do Marinheiro de novo, numa versão instrumental, com essas roupagens mais eletrônicas. Muito legal também, mostrando que eles estavam sim interessados ali na vertente do reggae. E aí vem Selvagem, não é? Que essa também tem muita crítica, é uma música que mostra uma atmosfera de batalha, não é? Então mostrando que cada um tem suas armas, a polícia tem suas armas, os políticos têm suas armas, a arma do discurso, o negro de periferia tem a sua arma, não é? Então que as pessoas estão quase que em pé de guerra, a gente não está se entendendo de certa forma. É aqui que ele dá uma cutucada naquela coisa do filme do Godard, que foi proibido no Brasil, então tem todo esse contexto aqui também, não é? Então, Selvagem é uma música complicada. A partir daqui, né, o lado B, né, que o Selvagem abre o lado B, mas a partir daqui o disco começa a não ficar mais batendo tanto em Dama e o Vagabundo, que é um reggaezinho mais tranquilo, mais suave, que fala de uma relação amorosa, que remonta ali até o que era os Paralamas do Sucesso antes, né, com temas mais leves, e é uma música que dá aquela paz no disco, e seguido de Deja Party, que também é uma Deja Party, vocês adoram o meu inglês macarrônico, né, mas é Deja Party, que é uma música que também ela é leve ali, mas ela tem ali seu tom irônico, ainda mexe com temas mais sérios, mas é basicamente alguém assistindo televisão enquanto o mundo faz festa. É basicamente isso. Tem O Homem, que é a canção que encerra a parte autoral do disco, né? Também uma canção muito boa e consistente, e ele finaliza o disco com Você, que é uma versão, uma regravação do sucesso de Tim Maia, aquele mesmo, Você é mais do que sei, é mais que pensei, e que aqui ganha uma outra cara também. Essa música do Tim Maia, que foi feita lá atrás, ainda foi feita para Roberto Carlos, né? É muito antiga, antes mesmo da estreia do Tim Maia, antes mesmo do primeiro LP do Tim Maia, ele tinha feito para o Roberto Carlos, que não gravou naquela ocasião essa música. E aqui o Herbert Viana trouxe para o disco Selvagem. Bom, como eu disse, esse disco foi um extremo sucesso na época, supriu as expectativas com relação ao disco anterior, né, O Passo do Luiz, que já tinha sido sucesso, e estabeleceu os Paralamas como uma banda espetacular, e agora com um quê a mais, né, porque trazendo toda essa carga de música brasileira, de ritmos latinos, de africano e reggae, ficou musicalmente mais rico, foi apresentado como uma banda que trazia um rock musicalmente mais rico. Né? Teve gente que não gostou, né? Achou o disco, acho que pouco rock, né? Acho que o disco um rock diluído, dando lugar a outras coisas, mas tem gente que adorou e realmente é o disco que vendeu bastante, né? Depois só veio perder para o disco Vamos Bater Lata, que nos anos 90 vendeu mais que esse, mas esse é o segundo mais vendido, superou até O Passo do Lui, que já tinha sido aquela marca inalcançável. E o Herbert Viana, com isso, teve que correr peladão. Gente, eu vou deixar os links aqui na descrição de projetos beneficentes para pessoas que estão sofrendo na pandemia, que estão passando fome, que podem estar passando necessidade, pessoas mais carentes. Então quem quiser ajudar com quantia, que quiser lá, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lembrar aqui desse disco, vamos fazer desse disco a motivação para que a gente ajude as pessoas nesse momento difícil do país. Não se esqueça de deixar o like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho, senão você não vai saber quando a gente lança vídeo, tá bom? Selvagem, segunda de primeira, obrigado a todos vocês e até a próxima.